Você sabe como é que você veio parar aqui? Olá pra você, seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta a esse canal. Eu sou a Adeline Daniele, ex-repórter de carreira, e hoje o formato do vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu vim contar pra vocês como é que eu vim parar aqui na Holanda, nos Países Baixos. Afinal, a gente já passou dos 1000 inscritos aqui e eu sinto que vocês não conhecem a minha trajetória muito bem, podem pensar que eu sou uma doida falando de carreira do outro lado do oceano. Várias pessoas caíram aqui nesse canal porque têm interesse em morar e trabalhar fora, eu já soltei uns 3 ou 4 vídeos só sobre esse assunto. Inclusive, para quem tem interesse em trabalhar na Holanda, já tem um vídeo bem completo sobre como é trabalhar aqui, com várias coisas sobre regras de trabalho e tudo mais. Enfim, eu espero que a minha trajetória possa ajudar você de alguma forma a se planejar melhor, seja para você dar um rumo diferente na sua carreira ou para você de fato ir trabalhar no exterior, na Europa, Estados Unidos, onde quer que seja. E mesmo para quem não tem interesse em morar fora, tem várias dicas de carreira que podem ser bem legais de você absorver e aplicar aí na sua vida profissional. Bom, vamos começar do começo. Antes de mais nada, eu preciso deixar bem claro aqui que a decisão de morar fora, ela não veio assim do nada. A idealização de morar, estudar ou de ter qualquer vivência no exterior vem desde muito tempo atrás. Quando eu era adolescente, eu estudava um pouco de inglês e eu já tinha essa vontade de pelo menos fazer um intercâmbio. Eu lembro que eu tinha uma amiga que estudava em escola particular e ela contava que às vezes umas colegas dela iam e ficavam, sei lá, um mês nos Estados Unidos e eu achava aquilo muito legal. Mas um dos momentos em que eu vi que isso tomou um pouco mais de forma foi quando eu já estava na faculdade, acho que mais ou menos no primeiro ou no segundo ano. Eu era bolsista, fazia graduação em jornalismo e eu descobri que a minha universidade tinha parceria com universidades nos Estados Unidos. Eu cheguei a pesquisar os requisitos, cheguei a ver tudo certinho como é que funcionava, fui na secretaria perguntar, mas isso de novo acabou indo para segundo plano. Eu acabei me dedicando a estágios logo no segundo ano da faculdade, então acabei não tendo tempo mais de pesquisar sobre intercâmbio e também não tinha dinheiro para isso. Então, da minha adolescência até esse período já foram vários anos, isso era lá para 2009. E aí a vida aconteceu, né? Eu fiz meus estágios, me formei, encontrei emprego, mudei de cidade, voltei de novo para São Paulo. Lá para 2014 e 2015, quando eu morava em São Paulo com meu primo, teve 2 acontecimentos que foram essenciais para minha ida para o exterior. O primeiro deles foi que em 2014 meu primo descobriu que a gente poderia ter direito à nossa cidadania italiana. E aí, quem já tirou alguma cidadania por antepassados em Portugal, na Itália ou em algum outro país aqui da Europa, sabe o quanto isso pode dar trabalho e o quanto isso é demorado. E nesse meio tempo também, meu namorado começou a falar sobre vir morar na Europa, porque ele já tinha cidadania portuguesa e ele tinha muita vontade de revalidar o diploma dele para ele poder atuar aqui profissionalmente como dentista. E o segundo acontecimento que influenciou bastante foi que lá em 2015, a editora onde eu já trabalhava há uns 3 anos decidiu finalizar as operações da mídia para a qual eu escrevia, então eu fui parte de uma demissão em massa. E embora tenha um lado negativo disso ter acontecido, foi graças ao dinheiro da rescisão que eu pude ter uma bela de uma economia para eu poder ir para o exterior com mais segurança. E aí, a princípio, o plano era eu me mudar com meu namorado para Portugal. Eu ia ficar lá fazendo alguns freelances, mas nada demais, e usando as minhas economias. Mas aí a Adeline lá da adolescência e da época da faculdade, que sempre quis estudar e ter uma vivência mais significativa no exterior, voltou. Então, o que eu fiz foi começar a pesquisar por alguns cursos, por alguma coisa que eu pudesse fazer para eu ter uma formação diferente aqui na Europa. Então, tem uma coisa importante para falar aqui. Eu já tinha um certo interesse em migrar de jornalismo para a área de marketing, então já vinha meio que trabalhando com coisas um pouco diferentes. E tem uma outra coisa que colaborou muito para eu começar a pesquisar por mestrados aqui no exterior. Um pouco diferente do esquema do Brasil, em que você se forma na graduação e depois você acaba buscando uma especialização, dependendo da sua profissão. Aqui na Europa, muitos jovens profissionais já saem da graduação também com o título de mestrado. E aí, então, se eu quisesse ter um bom nível de competitividade aqui no mercado de trabalho, eu teria que estar mais ou menos no mesmo nível em questão de formação com esses jovens aí que eram bem mais novos do que eu. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei um mestrado que juntava praticamente tudo que eu gostava e que eu queria fazer. Comecei a entrar em contato com pessoas que estudaram na Universidade do Porto para ver como é que era. E isso me leva a te contar a primeira grande lição que eu aprendi sobre vir morar e trabalhar no exterior com uma certa qualidade de vida, que é: encontre um ponto de transição. Quem já viu um outro vídeo aqui no canal onde eu conto umas 7 coisas que você precisa considerar antes de ir morar fora, sabe que eu já comentei sobre esse assunto. Que é o quê? Basicamente, você encontrar uma forma um pouco mais suave de você entrar num país diferente. Em vez de você ir lá e já trabalhar e tudo mais,
você encontra algum curso, um au pair, um intercâmbio, alguma coisa para você se familiarizar com um país diferente primeiro, ver se você gosta da cultura, ver se você se acostuma com o idioma e tudo mais. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que essa foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque isso me ajudou a chegar no país e criar novos contatos, inclusive profissionais, me ajudou a conhecer o mercado de trabalho lá em Portugal antes, me ajudou a entender como é que as pessoas se formavam aqui. E enfim, é uma das formas mais comuns que muita gente vem para morar no exterior e ficar um tempo, que é estudar. E aí, enfim, isso me fez ganhar um tempo até para eu pensar no que eu ia querer fazer depois da minha carreira. Então, nesse meio tempo todo, eu estava no meu processo da cidadania italiana e, ao mesmo tempo, entre 2015 e 2016, eu comecei a verificar como é que eu podia me candidatar para a universidade. E, aliás, é importante, se você tem interesse em fazer um mestrado ou alguma coisa numa universidade do exterior, vai ter que juntar um monte de documento, histórico da faculdade e tudo mais, então se prepara para isso. E aí, depois de lidar com várias burocracias, em setembro de 2016 a gente desembarcou lá no Porto, eu, Vinícius e Milka, mais perdidos do que nunca, obviamente. E aí a gente já começou as nossas aulas, eu fazia as minhas aulas às vezes de manhã, às vezes de tarde, e também trabalhava para umas empresas no Brasil, então eu tinha que ficar às vezes numa correria com freelance, com coisas do mestrado e tudo mais. E aí um ponto importante sobre a questão financeira, o fato de eu ter conseguido ficar trabalhando ainda para o Brasil por um tempo como freelancer me ajudou bastante, porque assim eu tinha uma renda ali entrando, porque além do aluguel e das contas de casa, eu tinha que também pagar mensalidade do mestrado, pagar algumas viagens e tudo mais. E aí quando chegou lá, mais ou menos na metade de 2017, que eu finalizei o meu processo de cidadania italiana e pude me registrar como cidadã europeia lá em Portugal. Mas aí também foi nessa época aí de 2017 que a gente começou a ver de novo o que a gente ia fazer da nossa vida. A gente tinha um gap de 1 ano entre os nossos cursos. O meu mestrado durava 2 anos, enquanto a revalidação do Vinícius durava só 1 ano. E foi aí que a gente entrou num período mais confuso, porque a gente não sabia se ia continuar em Portugal, se ia conseguir emprego em algum outro país. A gente começou a pesquisar por vagas de emprego em vários lugares. Eu cheguei a fazer uma entrevista para uma empresa na Alemanha, que ainda bem que eu não passei, e aliás a entrevista foi terrível. E aí um dia a gente pesquisando sobre essas coisas, a gente acabou encontrando uma coisa interessante, que era uma vaga anunciada em Portugal de uma empresa que estava levando dentistas portugueses para trabalhar na Holanda. Para quem não sabe, a Holanda tem um déficit de dentistas, eles precisam contratar bastante dentista aqui, porque tem mais dentistas se aposentando do que dentistas se formando. Então é por isso que eles têm um programa aí para reter esses talentos que vêm de Portugal, Espanha, Grécia e de vários outros países aqui da Europa. E aí o engraçado é que a gente viu essa vaga, não botou muita fé e o Vinícius só foi voltar a ver mais sobre isso depois de alguns meses, quando eu nem estava em Portugal com ele. No fim, ele fez as entrevistas, foi passando no processo seletivo e aí a gente foi concretizando essa ideia maluca que seria morar na Holanda. E foi aí que a gente chegou numa segunda parte sobre a nossa moradia aqui na Europa, que é a parte da gente se mudar para os Países Baixos e começar de fato trabalhar e exercer a nossa carreira aqui. Então pensa que o período de agosto de 2017 até dezembro de 2017, janeiro de 2018, era eu aplicando loucamente para vagas para eu conseguir um emprego, porque eu sabia que o custo de vida nos Países Baixos era bem mais alto e eu não poderia mais me manter só ganhando em reais. E aqui que vem a segunda grande lição que eu aprendi sobre essa questão de morar no exterior, que é: a gente vai sempre precisar adaptar a nossa abordagem quando a gente estiver buscando emprego, seja lá onde for. Eu tinha cidadania europeia, eu tinha uns bons anos de experiência em marketing, mas mesmo assim estava bem difícil de eu conseguir um trabalho, principalmente porque eu não tinha um grande portfólio em inglês, nem nada demais para mostrar, as empresas só viam minhas experiências ali do Brasil. Então o que eu fiz? Graças à minha decisão de ter ido estudar em Portugal, em vez de não ter feito nada, eu pude contar com a chance de me candidatar para vagas de estágio em vez de vagas de emprego normal. E de novo, isso acabou sendo um ótimo ponto de transição, porque eu comecei a vir para um mercado de trabalho muito diferente, então vir como estagiário te ajuda um pouco na questão da responsabilidade, você vai chegar aqui aprendendo com alguma pessoa te treinando e tudo mais. Então, mesmo eu já tendo inglês bom, ter tido bastante experiências no Brasil e tudo mais, eu precisei adaptar as minhas expectativas sobre trabalho na Holanda e precisei ter muita paciência antes de chegar num nível em que eu pudesse ter salários competitivos, cargos competitivos. Foram 4 meses procurando emprego ou como júnior ou como estagiária e só em dezembro, lá nos 45 do segundo tempo, porque a gente se mudaria em janeiro do ano seguinte,
que eu consegui uma oferta. E foi graças a essa oferta, que veio de uma startup, para eu poder meio que estagiar para ele, sendo paga por hora, que eu consegui viabilizar a minha entrada no país com algum salário, com alguma coisa ali para poder pagar o aluguel. Então, os meus primeiros 4 meses na Holanda, eu estava trabalhando para essa startup e terminando a minha tese de mestrado à distância, até que eu tomei um outro grande chute na bunda e choque de realidade na minha carreira, que foi a startup que eu trabalhava mudou de investidor e eles cortaram vários empregos, entre eles o meu, é claro. Eu tava meio quebrada financeiramente, além disso, porque eu tava pagando as coisas do mestrado e também tinha acumulado umas dívidas da mudança em si, porque a gente teve que comprar móveis, dar depósito pro apartamento que a gente alugou e tudo mais. Então foi um período que não foi, nossa, ultra difícil, mas eu tive esses problemas aí. E nesse meio tempo, obviamente, eu tava lá vendo as pessoas da mesma idade que eu, com muito mais estabilidade, tanto no Brasil quanto fora. Eu ficava vendo o que as pessoas estavam fazendo para elas conseguirem viver bem aqui na Europa, ou como que as pessoas no Brasil da minha idade também estavam ganhando melhor. E é daí que eu tirei a terceira grande lição que eu aprendi com esse processo todo. Você nunca, mas nunca vai poder comparar a sua trajetória com a de outra pessoa que mora fora ou com qualquer outra pessoa profissionalmente. Muita gente que vem morar fora se espelha na vida de outra pessoa que veio de um jeito completamente diferente, que fez intercâmbio de um jeito diferente ou que aprendeu o idioma local de uma forma diferente, e aí ela tenta se moldar pelo tempo do outro, pelo quanto o outro ganha, pelo quanto o outro aprendeu. E a verdade é que cada pessoa tem o seu processo, as pessoas podem vir para cá, fazer um intercâmbio, voltar para o Brasil e só depois de anos voltar de novo para trabalhar na Europa. Tem gente que vem para cá, já consegue um emprego ótimo de primeira e fica aí ganhando super bem. E também tem gente que vem, tem dificuldade e acaba voltando para o Brasil e tendo uma vida muito melhor do que a vida morando no exterior. Então, olha só. Do sonho que eu tinha de morar fora, mais ou menos desde a adolescência e da faculdade, até eu ter tido uns 2 anos de planejamento quando eu já tinha um trabalho no Brasil estável e com uma rescisão bem gorda para eu poder gastar, para depois ainda uns 2 anos de mestrado e nesse meio tempo também 3 anos até eu poder falar para vocês que eu consegui me estabilizar financeiramente e profissionalmente e de uma forma que eu me sinta confortável vivendo aqui na Europa. Então, teria sido impossível eu moldar minha vida de acordo com a forma que outras pessoas escolheram viver no exterior, porque elas não estavam dispostas a abrir mão das coisas que eu abri e vice-versa. E tem um detalhe importante, todo esse deslumbre que a gente tem sobre como vai ser morar fora, sobre como o nosso custo de vida vai ser, a nossa qualidade de vida e tudo mais, isso geralmente só fica ali na sua idealização quando você ainda está no Brasil. Uma vez que você embarca para morar fora, a realidade muda completamente e você vive ali basicamente dias de luta e dias de luta. Isso não significa não aproveitar, mas só significa que eu tô contando para vocês toda essa trajetória justamente para ser o mais realista possível sobre o tempo que demora para você realmente pegar ali tração na sua vivência no exterior. E que por meio disso você saiba que às vezes as coisas vão levar um tempo para serem do jeito que você imaginou aí no Brasil, mas que elas podem sim acontecer, é só ter bastante paciência, bastante planejamento e ter também muita vontade de aprender coisas novas, porque isso vai acontecer independentemente se você vai estudar ou não. Eu tentei resumir aqui os principais acontecimentos e os principais pontos nessa minha trajetória até a minha chegada aqui na Holanda, mas ainda tem muitas outras coisas e aprendizados que eu ainda tive durante esse período todo, então se você tem interesse em saber mais sobre a minha saga morando e trabalhando aqui na Holanda, se inscreve aqui nesse canal, me segue lá no Instagram, porque lá às vezes eu também conto umas coisas diferentes. E aliás, comenta aqui. Você está se planejando para vir morar e trabalhar no exterior também? Como que está sendo esse planejamento e o que você espera dessa experiência? Não esquece também de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas que também têm interesse e estão se planejando aí e querem encontrar um emprego fora do Brasil. Eu te vejo de volta aqui em breve e até a próxima.